Aumente seus custos ao máximo e leve as suas despesas a zero. Essa é uma das frases de Pablo Marçal, o nosso famoso, saudoso guru das redes sociais hoje. Aquele cara que virou a internet ao avesso, que agora quer mexer com política e que muitas pessoas criticam, outras admiram. Mas, indiferente de qualquer um desses casos, o que eu quero tratar é essa frase dele. É essa frase que você, empresário, tem que tomar muito cuidado quando analisa. Mas a realidade, em alguns casos, é clara, ele está muito certo. E eu, Carlos, pratico essa mesma estratégia nas minhas operações. Eu também tento levar a zero as minhas despesas e transformar o máximo possível de despesas em custos, para que aquilo ali passe a trazer um retorno para mim. E é disso que eu quero falar hoje. Eu quero mostrar como na minha operação, que necessariamente é uma operação de serviços, e que estrategicamente deu muito certo essa estratégia que eu fiz, e que, coincidentemente, deu muito certo essa estratégia que eu fiz, mas que eu gostaria de compartilhar. Porque talvez ela não sirva diretamente para a sua operação, mas ela pode te ajudar a ter uma visão mais ampla de como transformar despesas em custos. Assim como eu expliquei em outro vídeo o caso dos supermercados BH, uma grande rede de supermercados aqui de Belo Horizonte, que fatura acho que mais de 18 bilhões de reais por ano. No caso deles, pegou o financeiro, a estrutura financeira deles, e transformou praticamente numa factory. Como eles giram muito dinheiro de fornecedor ali dentro e eles pagam com 28 dias, o que eles fizeram? Eles propuseram para os fornecedores pagar adiantado, porém com uma taxa de 2% de desconto. Com isso, o financeiro deles, que era uma despesa, passou a ser um custo, porque gerenciava esses descontos. E quanto mais esse financeiro tinha capacidade de gerenciar descontos, acelerar a possibilidade de desconto junto aos fornecedores, oferecer essa possibilidade e, além de tudo, gerenciar o caixa para que seja possível descontar, pagar adiantado o máximo de fornecedores possíveis para conseguir ter esses 2% de margem a mais, que praticamente vai para a última linha, aumenta 2% aí, dependendo o resultado antes dos impostos de qualquer operação. E falando de um supermercado, isso é extremamente relevante, de uma empresa gigante, que a margem é mais apertada, e uma empresa que vende produtos para o consumidor final, que ainda é mais apertado ainda, né? 2% pode ser extremamente relevante. Vamos mostrar agora, na prática, como que eu fiz isso na Pro Resultado e nas operações que estão dentro da Pro Resultado. Deixa eu mostrar para vocês aqui direto na tela como que funciona. Primeiro, antes de vocês entenderem aqui o cenário do que eu fiz estrategicamente para transformar o máximo de custos em despesa, entenda como é que funciona a operação de uma consultoria. No caso, a Pro Resultado. A gente tem aqui, não vou colocar diretoria nem nada, eu tenho aqui a Pro Resultado. Debaixo dela, eu tinha um time de financeiro, que foi um dos primeiros times que a gente compôs aqui, até porque é a área que eu mais atuava, né? Hoje em dia eu atuo muito mais na parte de tecnologia, gestão e planejamento estratégico. Você tem a parte aqui de processos, que foi praticamente o segundo time aqui, mas ele chegou junto praticamente com a Pro Resultado. E depois eu passei a ter aqui um time de dados, que era um time de apoio aos consultores, mas mesmo sendo um time de apoio, ele também tinha capacidade de remunerar, porque fazia uma entrega relevante para o cliente. Então eu considerava tudo isso aqui como o quê? Como a minha operação. Quando a Pro Resultado começou a crescer, o que começou a surgir? A necessidade. Então, a gente passou a ter a Pro Resultado mais acima aqui. Isso aqui, que parecia que era Pro Resultado, passou a ser a parte operacional. E a gente passou a ter uma estrutura de staff aqui, que era um apoio à operação. Quando a gente montou essa estrutura de staff, eu tinha aqui, primeiro, um time de gestão de projetos, para me dar apoio no time de estrutura de consultores diretamente. Como esse time de gestão de projetos, depois a gente passou a ter a necessidade de ter um financeiro dentro da nossa operação. Porque era muita nota para emitir, muito cliente para acompanhar o pagamento, então muito reembolso para ser feito de cliente, a gente passou a ter um financeiro. E automaticamente eu comecei a ter necessidade cada vez mais de aumentar o investimento em contabilidade para ter uma informação mais estruturada, ter uma capacidade de análise financeira mais clara da operação, e a gente começou a ter serviços contábeis. Eram os principais gastos que a gente tinha, além de aluguel e essas coisas. Quando eu comecei a fazer isso, o que eu passei a entender? O meu time de dados aqui, que era só um staff, se eu passar a trabalhar ele melhor e trazer produtos aqui para dentro que o time de dados consegue aplicar, ele passa a ser tão remunerado, tão capaz de gerar resultado quanto os outros
times que eram principais, de processo e finanças. Então a gente passou a ter aqui o quê? Office 365, a gente passou a ter Bitrix, a gente passou a ter implantação e apoio na estrutura de ERP. E essa área aqui passou a ser tão relevante quanto as demais. Então ela deixou de ser ali um apoio à minha operação, por mais que ela ainda era aqui uma estrutura dentro da parte operacional, ela passou a ser o quê? Uma área que faturava. Então eu investi nesse custo cada vez mais para ele me trazer mais retorno. Então tudo isso aqui virou, para mim, custo. E quanto mais eu investia, quanto mais eu trouxe consultores mais relevantes, mais capacitados, quanto mais eu investi em qualificação do time financeiro, quanto mais eu investi no time de dados, mais eu tive capacidade de gerar resultado. Quando eu vi isso, eu pensei, talvez eu possa fazer isso também com outras áreas. Qual foi a primeira área que eu trouxe? A área contábil. Só que na realidade, no lugar de eu trazer a área contábil aqui para dentro, o que eu fiz? Eu criei a Resultado em Foco. Já que eu tinha que pagar a contabilidade, eu tinha os clientes, o que eu poderia fazer? Eu poderia criar uma nova operação. Eu deixaria de ter aqui em cima somente a Resultado e eu passaria a ter a Resultado em Foco aqui também. E aí, a Resultado em Foco, já que eu já tinha que investir em contabilidade, saiu aqui de um custo da Resultado e passou a ser um investimento. Porque a Resultado começou a investir na Resultado em Foco para que ela tivesse os serviços contábeis. E aí a gente passou a aumentar. A gente começou tendo somente o serviço contábil dentro da nossa operação e todos os outros serviços eram feitos em terceiros, através de parceria, isso bem lá no começo. Depois a gente passou a ter o time fiscal, a gente passou a ter o time de folha de pagamento, a gente passou a ter o time de legalização. E aquilo que era uma despesa, quanto mais eu investi nela, quanto mais eu coloquei capital nessa despesa, mais eu passei a ser capaz de gerar remuneração. Então, essas atividades aqui também passaram a remunerar pelo resultado. Não diretamente pelo resultado, no caso eu como sócio, mas a gente passou a ter uma operação. Então, deixei de ter um gasto simplesmente de contabilidade e passei a ter um investimento. E contabilidade passou a ser um negócio. Quando eu fiz isso, eu olhei para o meu financeiro e pensei, agora eu posso pegar o meu financeiro e compartilhar ele entre as duas empresas. E aí eu vou começar a compartilhar o time de projetos, o time de financeiro. E aí eu comecei a fazer isso. Só que durante esse tempo, eu também comecei a precisar de um RH. Então, a gente passou a ter recursos humanos aqui também. E esse daqui vai ser muito estratégico para vocês entenderem esse cenário que eu estou construindo aqui. Faltou um time aqui também, que também passava a fazer parte do staff, e até veio antes de tudo isso aqui, na realidade. Um dos primeiros staffs, estruturas que eu investi dentro, até antes do financeiro, eu investi no marketing. Antes mesmo de eu ter um financeiro estruturado dentro da empresa, quando eu e o meu ex-sócio fazíamos o financeiro, eu passei a ter um marketing. E eu sempre acreditei na pauta de vídeos. Então, eu trouxe um marketing para me ajudar a fazer os vídeos da empresa. Então, comecei a ter essa estrutura aqui como uma estrutura de staff, que eu tratava como uma estrutura de despesa. Quando eu fiz isso, eu passei a entender também, quanto mais vídeos eu fazia, quanto mais estrutura de conteúdo eu gerava, mais resultado eu trazia. Então, eu passei a investir cada vez mais no marketing, e aí eu comecei a ver o marketing como um custo também, que gerava resultado. O que sobrava para mim de despesa era praticamente projetos, financeiro e recursos humanos. Projetos, por sua vez, eu passei a entender que hoje, por exemplo, o que eu entendi? Que projetos deveria estar dentro de uma estrutura de coordenação dos times. Então eu passei a ter 3 coordenadores e deixei de ter a despesa com projetos. E aí, depois, o que eu fiz? Olhei para o financeiro. O financeiro me gerava uma despesa aqui e ele era compartilhado entre as duas empresas. Então, o que eu entendi? Se eu tenho uma consultoria de gestão financeira, se eu tenho uma boa capacidade de fazer gestão financeira de clientes, por que eu não transformo esse financeiro aqui em um BPO financeiro e eu não começo a vender isso aqui para clientes? Automaticamente, quando eu comecei a vender isso aqui para clientes, dentro da Resultado em Foco, eu passei a ter mais uma estrutura aqui, mais um centro de resultado, que também passou a ser um custo, porque passou a me dar resultado financeiro direto. Então eu passei a ter resultado com a estrutura do BPO. Eu passei a faturar com ele também. E aí, por fim, a nossa estrutura começou a ficar... Hoje ela está nessa estrutura aqui. E a única despesa que eu tenho aqui é recursos humanos. Mas por agora. Porque eu já tenho um planejamento que recursos humanos, assim que eu tiver a segurança na nossa estrutura, terminar de fazer todas as contratações e entender que a gente consegue fazer um bom job description, que a gente consegue fazer um bom hunting para qualquer tipo de atividade, que a gente tem a capacidade de interpretar
a necessidade do cliente e eu conseguir conectar os consultores, tanto de processo quanto os consultores financeiros, nessa mesma estrutura de requisição, e eu entender que os meus consultores conseguem, de fato, com segurança, entender a necessidade do cliente, criar uma estrutura dessa e com o apoio do RH, também conseguir fazer uma entrega de um profissional relevante para a estrutura de RH, e a gente já fez alguns testes nesse sentido. Quando eu conseguir fazer isso, automaticamente, recursos humanos também passará a ser um investimento na estrutura da ProRestado. Automaticamente, eu transformei tudo aquilo que eu tinha de despesa em custo, que me dá a possibilidade de trazer retorno. E como que eu fiz isso? Eu investi na operação. Quando eu tinha lá somente uma estrutura pequena e eu tinha necessidade de começar a gerar resultado através do meu marketing, eu investi no que eu chamei de despesa com marketing e depois eu acabei investindo cada vez mais para que esse marketing tivesse a capacidade de se transformar num custo, porque ele começaria a trazer resultado diretamente. E hoje ele traz através das redes sociais, através do meu YouTube. Depois, eu peguei a estrutura que eu tinha de contabilidade, já de conhecimento, de capacidade, trouxe um sócio para dentro da operação e aquilo que eu ia remunerar uma contabilidade, eu comecei a trazer profissionais. E aí, como aquilo que eu pagava a contabilidade não era suficiente para pagar todos os profissionais, eu passei primeiro a fazer parceria e depois eu passei a investir cada vez mais para que a empresa tivesse a capacidade de ter esses profissionais. E hoje já é uma estrutura robusta, uma estrutura com mais de um profissional em cada setor, uma estrutura que já tem redundância de profissionais em todas as áreas, com capacidade de atender um volume de clientes e clientes aí com uma estrutura robusta, clientes com faturamento relevantes e operações complexas. Por quê? Porque a gente tem a consultoria para dar apoio. Então, investir cada vez mais na estrutura da contabilidade para que ela começasse a se transformar num centro de resultado e deixasse de ser somente uma despesa. Depois, eu fiz a mesma coisa com o BPO. Eu levei o BPO para dentro da minha estrutura lá da contabilidade e transformei ele em uma ferramenta de resultado, porque eu passei a vender o BPO para clientes. E aí também criei redundância, aumentei o número de colaboradores, coloquei agora consultores dentro da operação para gerar mais capacidade técnica nesse BPO, coloquei consultores dando consultoria lá diretamente. Eu tenho consultores da ProRestado dentro do BPO e dentro da contabilidade dando consultoria diretamente toda semana, assim como eu faço nos clientes. Porque eu acredito muito nessa política semanal de acompanhamento, porque eu acho que isso realmente gera retorno. E eu faço isso na minha operação. Eu pego os meus consultores e coloco nas operações que eu faço parte, para que eles prestem consultoria assim como a gente presta no cliente, porque a gente acredita nesse resultado. E a gente assim começou a virar também o BPO. E agora, a nossa próxima fase é gerar o marketing. Também transformar o marketing, investindo cada vez mais nele, para que ele vire um centro de resultado. Ele passe a faturar também, deixe de ser uma despesa e passe a ser um investimento, um custo. Hoje o marketing, eu vejo o RH, eu vejo ele como um investimento. O recursos humanos, ele é um investimento que eu faço. Eu quero transformar investimento, é longo prazo. Eu quero transformar ele agora num custo, para que eu saiba que quanto mais eu invisto ali, mais eu tenho retorno imediato, porque não é mais um investimento, não é mais uma despesa, é um custo. Então, como diz o Pablo Marçal, sim, se você conseguir investir mais nas despesas e transformar ali em um custo, você tem um retorno mais rápido e você consegue diminuir o máximo possível as despesas da sua operação e maximizar os custos para que você tenha retorno a partir dessa maximização, desse investimento em custos. Eu espero que tenha ficado claro aqui para vocês essa estrutura que a gente pensou, isso que eu desenhei na minha cabeça e tem dado certo cada dia mais na nossa operação e que você possa se inspirar nisso para fazer na sua operação também. Chama o seu financeiro, chama o seu time e dá uma olhada como transformar despesas em custos para que você tenha resultado. Se você tiver uma dificuldade, quiser um apoio, já sabe, pode procurar pelo Resultado em Foco, em todos os nossos canais. YouTube, LinkedIn, no nosso próprio site, tem como você entrar em contato com a gente. Espero que você ou venha contar, espero seu contato, seja para contato, e eu espero seu contato, seja para você nos contar um case de sucesso dos vídeos que você viu aqui no nosso canal, seja para você procurar a gente para ajudar na sua operação. Nós ficamos à disposição. Muito obrigado, eu fico por aqui. Não se esquece de curtir, compartilhar, mandar esse conteúdo. Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, marcar o sininho para você ser notificado. E acompanhe também a gente em todas as redes sociais. Carlos Pires Consultor, ProRestado e Resultado em Foco em qualquer uma das redes.
Eu fico por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.